Em nome de Jesus. Deixa eu entrar aqui na palavra. O nosso filho Gustavo teve uma visão, e a visão tem a ver com aquilo que eu vou pregar. Ele viu uma balança de justiça. Ele não sabe o que é de justiça, eu sei que é de justiça. E essa balança, ela tinha trigo de um lado, e essa balança tinha frutos do outro, é isso mesmo? Trigo e frutos. Eu sei que o Gustavo tem visão de Deus, porque várias vezes testifica as visões. Tem gente que deseja muito ver, e tem gente que de fato vê, né? Não, se você deseja muito ver, mas ainda não está assertivo, não tem problema, continue buscando, tá bom? Porque uma hora Deus vai aprimorar a tua visão e você vai ver. Nós cantamos aqui hoje, que o Senhor conceda espírito de sabedoria e revelação, iluminados os olhos do seu coração, do seu entendimento, para entender a esperança do seu chamado, a porção da sua herança nos santos, e a suprema grandeza do poder dele que ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. O Senhor quer abrir visões hoje. O Senhor precisa abrir a sua visão nesta noite, em nome de Jesus. Ele precisa tirar a nossa vida da mesmice espiritual, e você não tem mais tempo para isso. Mas a balança pendia mais para o lado daquilo que Deus provisiona, do que para o lado da palavra dele, que é o trigo. O trigo simboliza a palavra. O Senhor quer falar que a justiça dele tem que permear e tem que equilibrar na palavra. As pessoas às vezes estão se perdendo por aquilo que Deus tem concedido a elas, pelas bênçãos de Deus. Deuteronômio capítulo 8, ele diz: eu te levei para o deserto para te provar, para ver o que estava no seu coração, se guardarias ou não a minha palavra, os meus mandamentos. E depois que você entrar na terra que mana leite e mel, não se esqueça quem foi que colocou você nessa terra que mana leite e mel. As pessoas têm se distraído no mundo hoje, queridos. Há muitas pessoas distraídas. Elas gastam horas com coisas, com bênçãos, com as coisas que Deus dá, gastam horas maratonando numa série, mas gastam pouco tempo na presença de Deus. Eu quero dizer para você: desperta, filho, desperta você que estava dormindo nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Não há tempo mais de andar dormindo, é tempo da noiva se aprumar, porque o noivo está voltando, o noivo está chegando, e a noiva vai ter que estar com o seu candeeiro lotado de azeite. Glória a Deus, meus queridos. E você lota de azeite aonde? No tempo de oração com Deus, na presença de Deus. Não ande à cerca, não ande à margem, não ande. Nós vamos avançar, eu vou precisar muito de você. Deus tem falado umas coisas aqui no meu secreto comigo, da próxima fase, mas ainda não estou falando da mensagem. A mensagem tem a ver com a balança. Vamos entrar, eu vou falar sobre a justiça de Deus. Essa noite eu vou falar sobre justiça de Deus, e nós nos equivocamos com relação ao que é a justiça de Deus. Nós operamos nossa própria justiça, e muitas vezes chamamos a nossa justiça de justiça de Deus. Isaías 64, versículo 6, diz que a nossa justiça não passa de trapo de imundícia. A minha justiça e a sua justiça, em outras palavras, não serve para nada. A minha justiça e a sua justiça, o meu mérito e o seu mérito, não serve para nada. Nós somos condicionados a pensar em mérito. A própria palavra de Deus no Antigo Testamento nos condicionava: se você fizer o certo, você vai colher vitória, vai colher bênção, mas se você fizer o errado, você vai colher maldição, desgraça. Por que, queridos? O que é isso? A primeira aliança que Deus fez, ela fala da lei. É a lei que foi dada no Monte Sinai, e que gera filhos para a escravidão, que está escrito em Gálatas capítulo 4, é que a lei, ela é o aio que conduz a Cristo. A lei, ela tem um fim em Cristo, ela foi destinada até Cristo, e Jesus vai trazer uma lei que ela é muito mais difícil ainda de viver. Jesus vai trazer uma lei que é muito mais intensa. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu porém vos digo: amai os vossos inimigos, e orai por aqueles que vos perseguem, para que vos torneis filhos. Você percebe como a lei de Deus é muito mais difícil do que era a lei de Moisés? A lei de Moisés você podia odiar o inimigo, você podia se vingar contra o inimigo. Na lei de Deus é assim: você precisa inclusive amar o seu inimigo. Jesus diz em João 13, 33, 34, novo mandamento vos dou. É um novo mandamento, não é o mesmo mandamento, que vos ameis uns aos outros com a intensidade, eu estou aumentando, com que eu vos amei. Como Jesus amou a mim e a você, queridos, Ele deu a vida dele por mim, por você.
É assim que Jesus amou. Se você quer amar no nível de Jesus, você tem que estar preparado e pronto para amar. Mas nós fomos acostumados, eu mereço isso, eu mereço aquilo, eu jejuei, eu mereço receber algo de Deus, eu fiz orações, eu mereço receber, e nós andamos no evangelho da nossa própria justiça, querendo alcançar coisas de Deus, mas a Bíblia diz que a nossa justiça é um trapo de imundícia. Para ainda piorar um pouco, queridos, as pessoas, hoje em dia, temos o evangelho mais perigoso. Sabe qual é? A relativização do pecado. As pessoas relativizam o pecado hoje. Ah, não é assim, olha, Deus vai te aceitar, vem aqui, querido, Deus é amor, afinal de contas Deus é amor. Deus te ama do jeito que você está. Vem para a casa de Deus. Mas elas esquecem, queridos, que tem uma frase, que sem santidade, ninguém verá o Senhor. Se esquece da frase do apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo de número 6, vou ficar permanecendo no pecado, para que a graça seja mais abundante na minha vida? E Paulo responde, de modo nenhum. Como vou permanecer no pecado, eu que para o mesmo pecado morri? Se Paulo morreu para o pecado, eu e você precisamos morrer para o pecado. Deus não se relaciona com o pecado. Ele se relaciona assim com o pecador, mas Deus não se relaciona com o pecado. Eu, o Senhor, não mudo, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele virou o rosto por nosso Senhor Jesus, que estava na cruz, porque Ele estava com os nossos pecados sobre Ele. E Jesus tem que dizer para ele, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Mas as igrejas, infelizmente, queridos, infelizmente dentro do nosso meio, as igrejas têm relativizado o pecado. Tem igreja pegando que pode fazer casamento de homossexual. Tem igreja dizendo que o homossexual também, Deus, tudo bem, porque acho que ele vai para o céu mesmo assim. Ou que outras nenhuma religião, nem a evangélica leva ninguém para o céu. Não é religião. É o relacionamento de uma palavra de um Deus que é santo e que Ele ordena, sede santos porque eu sou santo. Não existe meio caminho, queridos. Não existe em cima do muro para Deus. Não existe meia verdade para Deus. Eu sou o caminho, a verdade, singular. Não, eu sou uma verdade. Eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por esse caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Existe um caminho. Não existem vários caminhos que levam a Deus. E nós estamos relativizando a santidade, como o mundo relativiza. Eu estou dentro do meu trabalho, eu não posso falar nada que eu penso mais. Então, em nome da liberdade deles, eu perco a minha. Eu não posso mais ter opinião. Você não pode falar o que você pensa a respeito de ninguém. Nós estamos deixando o evangelho do mundo, o evangelho do inferno adentrar dentro da igreja. E não estamos percebendo. E talvez quando nós percebermos isso, será muito tarde. Nós levantamos uma coisa, presta atenção, muita atenção nisso. A nossa razão. Nós levantamos o que eu acho, o que eu penso. Eu acho que Deus devia aceitar o coitadinho. Não, eu acho que Deus devia fazer essa forma. Queridos, eu, Senhor, eu já citei esse versículo, não mudo. O seu Deus, Ele não está com crise de identidade. O seu Deus não está com problema de aceitação. Por favor, não me aceita, Vagnão. Vem comigo, a gente fala errado, Jesus tem que te aceitar, você que tem que aceitar Ele. Você tem que aceitar Ele arrependido, de joelho no chão, pedindo perdão pelo pecador que você é. E nós estamos alargando a porta da igreja e fechando a porta dessas pessoas para o céu. Porque estreito é o caminho, apertado é o caminho que conduz à vida. Eu posso ouvir um amém nisso? Não é de qualquer maneira que você vai entrar lá nas ruas de ouro. Você não vai entrar na rua de ouro do jeito que você pensa, do jeito que você quer. Aliás, eu tinha até, enquanto eu falava hoje, enquanto eu orava, Deus estava falando comigo. E tinha um versículo que eu tinha me esquecido, e eu vou te abrir nele, porque não está aqui na minha pregação. E eu vou começar por ele. Vou começar por 2. Guarda para mim aqui, Gênesis capítulo 4. Eu não posso esquecer dele, mas eu vou entrar em outro antes. Apocalipse 19, como é que se entra no céu? Apocalipse 19. Depois que cai a Babilônia, depois que cair o reino do anticristo, depois que o diabo for destronado desse reino, que quer adentrar mesmo dentro da igreja, depois que tudo isso ocorrer,
vem Apocalipse 19, vem um júbilo do céu que está falando aí na sua Bíblia. Depois dessas coisas ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: aleluia! A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele é justo, Ele é amor, mas Ele é justo. Posso ouvir um amém aqui? Ele é amor, mas Ele é justiça também, aleluia. Não, são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz toda a prostituição que está na terra, toda a prostituição que está dentro da igreja, toda a prostituição Ele vai julgar. Ele julgou toda a prostituição, a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos, os profetas, os apóstolos. Segunda vez disseram aleluia, a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se, adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes, os que o temeis, que tem temor do Senhor. Então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Oh glória, alegremo-nos, nós clamamos, exultamos por esse dia onde o Senhor vai descer com o seu poderoso trono e acabar com essa bagunça dos reinos dessa terra, aleluia. Alegremo-nos, exultemo-nos e demos a Ele glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Ele veio desposar uma noiva sem mancha nem ruga. Ele veio desposar uma mulher santa para Ele. Ele não veio desposar qualquer mulher que anda pela esquina, com todo o respeito da palavra. O Senhor não vem buscar uma igreja prostituta. Não vem. Ele não vem buscar uma igreja que vende o corpo. Ele não vem. Não se engane, Ele não vem. Não se engane, não vai subir. Fora ficam os feiticeiros, os ladrões, os adúlteros, os fornicadores. Ficam fora. Os homossexuais ficam fora. Não herdarão o reino. Alegremos-nos, exultemos e demos a Ele glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, o casamento com o Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, se embelezou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, de santidade pura ao Senhor, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Linho fino é a justiça que você pratica. Mas eu já disse que a minha e a sua justiça é como trapo de imundícia. Vou dizer outra frase forte: todas as vezes que você tentar pela sua força ser santo, limpo e puro, você vai falhar. Todas as vezes, sem distinção, você vai falhar. Porque o ato de justiça não é construído na minha e na sua força. Porque se fosse possível eu e você construirmos o nosso ato de justiça e obedecer os mandamentos que Deus deu, Ele não haveria de ter enviado o seu Filho. Se fosse possível para mim e para você, Ele não haveria enviado o Filho. Só que não banalize o que o Filho fez. Graça, como é pregada hoje, é mais desgraça do que graça. A graça é a forma que Deus encontrou de libertar você. A graça é o que Ele realizou por mim e por você, que nós éramos incapazes de realizar. A graça se manifesta num versículo de 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo, se tornou, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quer ser justo? É só nele, na força dele e na fé do que ele fez. Você e eu não podemos. A minha justiça, você não merece nada, querido, porque graça é um favor imerecido. Na verdade, o que merecemos é o inferno,
e pela misericórdia dele, que é não nos dar a paga daquilo que merecemos, ele nos arranca do inferno. Ele diz que ele tem que usar de todos com misericórdia, por isso ele equivaleu a todos nós debaixo do pecado. Aliás, o que equivale a mim e a você debaixo do pecado é a própria lei que você quer obedecer. Quer que eu te prove isso nas Escrituras? Então abra comigo em Romanos. Já percebeu que só entra no céu com linho fino? E que linho fino é ato de justiça? Em Romanos, no capítulo 3, já estou pulando toda a mensagem aqui, mas não tem problema, tá bom? Depois a gente se acha. Porque hoje eu tenho que pregar profeticamente, eu estou com a capa profética, então vamos no profético, tá bom? Atos Romanos. Romanos no capítulo de número 3. Eu posso entrar em versículos e mais versículos com você sobre isso, mas eu quero pegar o 19 de Romanos capítulo 3, e diz: ora sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz. Tem gente que vive na lei, mesmo estando na graça. A lei não terá domínio sobre vós, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pessoa que anda debaixo da graça, o pecado não domina sobre ela. Posso ouvir um amém, um glória a Deus aqui? Você está me entendendo? Por que muito crente vive escravo do pecado? Porque ele não anda na graça, ele anda na lei. E a lei é o responsável por avultar o pecado. Paulo diz assim em Romanos 7, não precisa abrir agora: eu não conheceria a cobiça, se a lei não me dissesse, não cobiçarás. Mas sobrevindo o preceito em mim, a lei dizendo não cobiça, encontrei em mim toda sorte de concupiscências, toda sorte de desejos ardentes. O mesmo Paulo que diz em Filipenses capítulo 3, que quanto à lei, ele era irrepreensível. Ele está dizendo que quando o evangelho da lei entrou nele, ele descobriu que nele havia desejo ardente, que ele não podia controlar, tanto que ele diz: o bem que eu não quero, o bem que eu quero não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço. Eu sou um homem miserável, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Você está comigo aqui? Então o ministério da lei, por que Deus deu a lei então? Se não é para ter mérito meu, para construir algo, para povoar o céu. Em Gálatas 3,19 também não precisa abrir, ele diz que ele adicionou a lei, por causa das transgressões. Deus nunca quis trazer lei. Então pastor, mas por que Deus deu a lei então? Porque o homem escolheu viver pela lei. Aonde o homem escolhe viver pela lei? Quando ele escolhe comer do fruto que ele não deveria comer. Esse fruto chama-se árvore do conhecimento do certo e do errado, do bem e do mal. Em outras palavras, ele escolhe viver independente de Deus, comendo da lei. Então Deus fala para ele assim: você quer viver da lei? Então vamos ver o que a lei produz em você. Por isso que mesmo Paulo em 2 Coríntios capítulo 3 diz que a lei tem uma glória passageira. E a lei é o ministério da morte, porque a lei vem para matar todo homem e culpar todo homem, para equivaler a mim e a você debaixo do pecado. Para Deus, com a sua graça, vir lá arrancar a mim e a você debaixo do pecado através de Jesus Cristo. Por isso a lei é o aio, o condutor que conduz até Cristo. Você está me acompanhando no raciocínio de Paulo? Esse raciocínio é de Paulo. Mas todos aqueles que querem viver debaixo da lei estão debaixo de maldição. E quem é réu de um mandamento dos 613, dos 10 mais 603, é réu de todos os mandamentos. Se o camarada e eu e você não conseguimos cumprir 10, quem aqui vai cumprir 613? Você me fala e vem aqui e reine sobre nós, por favor. Ninguém é capaz de cumprir 613 mandamentos pelo seu esforço próprio. Então como é que Jesus veio dar um mandamento mais difícil ainda? Ele dá um mandamento que é mais difícil de viver. É porque nesse momento Ele está colocando dentro de mim e de você a capacidade de fazer atos de justiça que eu e você éramos incapazes. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus por essa graça maravilhosa. Mas Jesus, Ele veio cumprir ou Ele veio condenar? Ele veio cumprir toda a lei, mas quando Ele cumpre, Ele muda o sacerdócio. Hebreus capítulo número 7, se há mudança de sacerdócio, o sacerdócio de Jesus não é da ordem de Arão, é da ordem de Melquisedeque, a mudança de lei. Jesus mudou a lei. Glória a Deus. Ele passou a vigorar em Jesus a lei do amor e da graça.
A lei veio através de Moisés, João capítulo 1, versículo, pouquinho depois do 12 ali. A graça e a verdade por Jesus Cristo. Você pode dar um outro glória a Deus aqui? Quem trouxe graça e verdade foi Jesus. Todo o ministério dele é baseado em verdade. A verdade que liberta, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vós já estáis limpos pelas palavras que eu vos tenho dito. Você está comigo aqui? Está entendendo como é que limpa? Sem a verdade, queridos, ou negociando a verdade, ninguém vai ser limpo. Glória a Deus. Não se negocia a verdade. Obrigado. Não se negocia. E nós temos negociado para aceitar pessoas. Temos arrazoado com Deus, achando que nós temos razão de algo. É assim, deixa eu continuar lendo aqui, que eu não li nem o 20 aqui, mas eu já vou entrar em outra coisa. Ele fala assim: sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca. É até forte isso, para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Isso aqui põe um ponto final no que eu estou te ensinando? Está claro para você isso, filho e filha? A lei, ela só vai fazer uma coisa na sua vida, ela vai te matar. E graças a Deus por isso, porque Jesus vai te ressuscitar, para você andar em novidade de vida. Eu tenho visto muito crente andar escravo, porque a lei escraviza. Por isso que ele diz lá que a lei foi dada no Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. E essa é a Jerusalém atual, escrava juntamente com os seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima, ela é livre. Ela é a Jerusalém da promessa. E os seus filhos são livres, eles não são escravos. Posso ouvir um amém aqui? Você quer ser livre? De verdade? Você precisa mudar a ótica. Jó tinha uma justiça muito tremenda. Essa justiça de Jó, eu vou pegar antes o 22, para você perceber às vezes como a nossa justiça nos atrapalha, as nossas razões nos atrapalham. No capítulo 22 de Jó, no versículo 29, você vai ver qual é o poder da justiça do céu. Olha o poder que há na justiça do céu. Se estes descem, então dirás para cima, e Deus salvará o humilde. Diga: Deus salva o humilde. Ele resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Ele livrará até o que não é inocente. Sim, será libertado graças à pureza das suas obras, das suas mãos. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus? Significa que o seu parente que está encardido hoje, por causa da justiça de Deus operando em ti, pode ser liberto. Ele vai ser alcançado por causa da justiça das suas mãos. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? É muito forte, por causa da justiça das suas mãos. Mas no capítulo ainda, Jó estava meio revoltado com Deus. Óbvio, ninguém quer passar o que Jó passou. Por muito menos hoje crente está desviando. Imagina perder filho, tudo num dia do arrastão, perder todos os seus bens, acabar com tudo, sem entender o que está acontecendo. Muitas vezes nós não entendemos o que está acontecendo, e nós nos levantamos como os amigos de Jó para julgar ele. E Deus vai pegar os amigos de Jó que estão falando um monte de coisa, estão com palavras sobre a vida de Jó. Esse Jó, você deve ter desviado, deve ter acontecido uma coisa errada com você, Jó. Cuidado para não se tornar o amigo de Jó dentro da igreja, porque amigo de Jó nada mais é do que um legalista. E quando você se torna um amigo de Jó, que não é amigo, né? Deus chama de amigo, mas que baita amigo, né? No momento mais difícil da sua vida, o cara está pisando em cima ainda, pulando em cima de você e dizendo que você é um condenado por aquilo que você é. Que desgraça de amigo é esse? E no capítulo 23 ele diz: respondeu porém Jó a Deus: ainda hoje a minha queixa é de um revoltado. Estou revoltado. Talvez você esteja assim. Tem tanta gente que se revolta com Deus, com os amigos. Apesar de a minha mão reprimir o meu gemido, eu não quero nem gemer. Está sentindo dor, não quer gemer. Que homem que é esse Jó, hein? Ah, se eu soubesse onde eu poderia achar. Está falando de Deus. Então me chegaria ao seu tribunal. Ele acha que pode chegar no tribunal de Deus com as obras dele e sair limpo diante de Deus com as obras dele. Aliás, querido,
Capítulo 1 de Jó diz que ele é um homem íntegro, reto, que se desvia do mal. Ele era justo. Ele era justo segundo os padrões humanos. Mas o que eu estou dizendo para você é que a nossa justiça não passa de trapo de imundícia. Então Jó está aqui revoltado e fala: eu quero chegar diante do tribunal de Deus, eu vou apresentar minha causa a Deus, eu quero ver o que Deus vai falar a respeito da minha causa. Ah, se eu soubesse, então me chegaria ao seu tribunal. Meu Deus do céu, quem quer chegar no tribunal de Deus? Exporia ante ele a minha causa. Querido, quanto crente está cheio de causa hoje. Ah, eu acho isso, eu penso aquilo. Ele já virou até Descartes, filósofo: penso, logo existo. Quantos problemas nascem dos nossos pensamentos? Quantos problemas nascem dos nossos achismos? Ah, eu acho que esse pastor deve estar em pecado, porque, nossa, está passando uma situação tão difícil esse irmão. Saberia as palavras que ele me respondesse, entenderia o que me dissesse. Acaso, segundo a grandeza do seu poder, contenderia Deus comigo? Olha a razão de Jó. Não, antes me atenderia. Ali o homem reto, eu sou reto, eu pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. Espera aí, quem testemunha que ele é íntegro, reto, é o próprio Deus. Então ele se acha no direito agora de chegar diante de Deus e falar assim: Deus, você não sabe direito porque que está fazendo eu sofrer desse jeito. Vamos conversar aqui, vamos arrazoar. Chama o seu tribunal, tu és o juiz, pode me pesar na balança aí que nós vamos ver. Olha o tamanho da arrogância. Assim como é arrogante todo mundo que se fia nas obras do seu próprio braço. Eis que se me adianto, ali não está. Se torno para trás, não o percebo. Se opera à esquerda, não vejo. Está tão cego de orgulho que não pode ver Deus. Porque o orgulho cega. É a pior coisa para te cegar, é orgulho. Se opera à esquerda, não vejo. Esconde-se à direita e não diviso. Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como ouro. Você já viu isso? Já viu isso em Jó? Estou te mostrando. Os meus pés seguiriam as suas pisadas. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Eu tenho integridade, eu mereço ser absolvido no seu tribunal. Do mandamento de seus lábios nunca me apartei. Escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Parafraseando o Salmo 119: escondi as suas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Está razoando com Deus. No 29, nós vemos que estava um pouquinho mais do que estava no coração de Jó. Versículo 7 do 29. Me acompanhe nessa jornada, porque Deus quer abrir olhos aqui nessa noite. Me acompanhe. Não perca a atenção. Não negocie com o diabo. Você não está maratonando a série, você está maratonando no céu. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus? Maratona no céu comigo. Fica comigo. Versículo 2, vou pegar o 2. Ah, quem me dera ser como fui nos meses passados, a glória do passado, como nos dias em que Deus me guardava. 7. Quando eu saía para a porta da cidade, na praça, me era dado sentar. Os anciãos se sentavam na praça para dar rumo à cidade inteira. Os moços me viam e se retiravam. Os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes reprimiam suas palavras. Olha que importante que eu era. E punham a mão sobre a boca. A voz dos nobres emudecia, a sua língua se apegava ao paladar, para abrir a boca para falar de mim. Ouvindo-me algum ouvido, esse me chamava feliz. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim, porque eu livrava. Olha o que eu era. Eu livrava os pobres que clamavam. Não adianta você fazer obra dos pobres para ser visto. Não adianta. Ah, eu estou fazendo isso porque é certo. Tão pouco adianta. Você tem que fazer por convicção de chamado, porque o amor de Deus te constrange a fazer, e não porque é certo ou errado. Você não faz ministério porque é certo ou errado. Você não cumpre ministério por escala. Eu tenho prazer na casa do Senhor. Eu venho quase todo dia aqui. Eu faço cura e libertação. Sabe por quê? Porque eu tenho prazer em Deus, queridos. É isso. Ministério para mim nunca foi peso e nunca será. Está cansado de ministério? Você precisa ajeitar o seu chamado. Está cansado? Quer ficar em casa?
Então seu chamado está errado, você não foi chamado. Vai incomodar Deus então. Tem alguma coisa errada aí. Ministério nunca foi peso, ministério é uma alegria. Tem dia que dói, tem dia que eu apanho, mas glória a Deus, porque Ele me levanta e me sustenta. Eu tenho guerras tremendas com principados e potestades. Às vezes custam coisas do nosso físico, mas eu não estou nem aí, porque maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Tem a mentalidade de guerra, de batalha. Se posicione em quem você é. Para de ficar crente em mimimi. Eu falei que eu estou com manto profético hoje, eu não vim de pastor não, tá bom? E também o órfão não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim, e eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. Como eu sou bom. Eu me cobria de justiça as vestes, e esta me servia de veste como manto, e turbante era a minha equidade. Eu era justo, puro, limpo. Versículo 17: eu quebrava os queixos do iníquo, e dos seus dentes lhe fazia eu cair a vítima. Eu dizia: no meu ninho expirarei, multiplicarei os meus dias como areia. Versículo 20: a minha honra se renovará em mim, o meu arco se reforçará na minha mão. Os que me ouviam esperavam o meu conselho, e guardavam silêncio para me ouvir. Havendo eu falado, não replicavam, ninguém me contestava. 25: eu lhes escolhia o caminho. Está vendo quem era Jó? E do que Jó se gabava? Consegue perceber? Do que Jó se gabava? Quanto crente se gaba até daquilo que não é para gabar. Jó, vivendo essa vida, chega no versículo 38, capítulo 38, desculpa, não versículo 38, abra lá comigo. Está todo cheio de razão aí, está todo cheio de crítica do que você merece. Está querendo sentar no tribunal de Deus, de tão justo, puro que você é? Está querendo? Depois disso o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. 38 capítulos para ouvir. 38 capítulos arrazoando, criticando, falando o que não entendia. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra, Jó? Onde estava tu, crente, que acha que tem direito de alguma coisa? Onde você estava? Quem lhe pôs as medidas, se é o que o sabe? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estás fundadas as suas bases? A terra tem base, você nem vê nem eu, porque está em outra dimensão. Você pode dar aleluia, glória a Deus? A terra tem base, queridão. É maravilhoso isso. Não há uma bola girando no espaço, ela tem base. Ou quem se assentou à pedra angular? Versículo 10: quando eu lhes tracei os limites e pus ferrolho às portas do mar, para o mar não traspassar o que eu mandei. E ele botou a lua no céu, um pouquinho da lua para lá, a maré acaba, um pouquinho da lua para cá, é enchente para tudo quanto é lado. A lua, Deus colocou lá, para a água não passar do lugar dela. Você pode dar aleluia, glória a Deus? É milimétrico, querido. É maravilhoso demais. E o homem acha que pode falar alguma coisa. O Jó acha que pode falar alguma coisa e pedir para sentar no tribunal. Versículo 24: onde está o caminho para onde se difunde a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Nem eu sei nada disso aqui, nem o Jó sabe, nem um cientista hoje consegue desvendar esse mistério aqui. Você sabe lá como nasce o osso no ventre da mulher? Ninguém sabe até hoje. Você pode dar aleluia aqui nessa casa. Quão grande é o seu Deus. Versículo 39: caçarás porventura presa para a leoa? É você que alimenta a leoa ou sou eu? Quem prepara os corvos o seu alimento? Sou eu, o Senhor, o teu Deus. Capítulo 39 inteiro ele vai descrever aqui o Behemote e o Leviatã. Ele vai falar que o Behemote é a sublimidade da criação dele.
O Leviatã, que a gente luta com ele, de vez em quando a igreja fica muito orgulhosa, Deus deixa levantar o Leviatã como levantou na vida do Jó. No capítulo 41 ele diz, após si, versículo 32 do 41, eu ia ler muito mais coisa, mas eu vou pular. Ele deixa um sulco luminoso, o abismo parece ter encandecido, na terra não tem ele igual, pois foi feito para nunca ter medo. Esse aqui é o Leviatã. Ele olha com desprezo tudo que é alto, é rei sobre todos os animais orgulhosos. Eu levantei o Leviatã para pegar você, Jó. Está muito orgulhosinho? Esse principado aqui, eu levantei ele só para bater você, do seu orgulho, do que você acha que você pensa, do direito que você acha que tem. E ele é rei sobre todo que é altivo. Está na igreja, é altivo. Você tem um outro rei chamado Leviatã. Cai por terra hoje em nome do Senhor Jesus todo orgulho, toda soberba, toda vaidade, todo aquele que acha que é alguma coisa, cai por terra hoje em nome de Jesus. Se levante os humildes na terra, se levante aqueles que tremem e temem o Senhor, se levante aqueles que sabem que depende dEle, se levantem esses, sejam abatidos os soberbos orgulhosos, sejam abatidos. Então respondeu Jó ao Senhor. Agora vamos falar de novo. Agora tem um Jó bem mais diferente. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que tem conhecimento e encobre o conselho? Eu estou encobrindo coisa aqui, estou falando do que não entendo, Senhor, olha, a casa caiu para o meu lado, já entendi. Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que, estou gostando desse Jó aqui, coisas que eu não conhecia, estou gostando do crente que é assim. Eu gosto do crente assim. Eu gosto de crente assim, humilde, quebrantado, um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Escutava-me, pois havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu quero aprender com o Senhor. Agora não estou querendo mais ensinar, chegar no tribunal, falar que eu tenho razão aqui. Senhor, vamos agora mudar. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quer vencer Leviatã, querido? Quer vencer o orgulho dentro de você? Vai para o pó. Vai para o pó. Às vezes quando eu vou pregar, o Leviatã está presente, só tem um lugar para ir, é o pó. Às vezes eu vou à igreja que está o Leviatã lá. Por algum motivo ele entrou naquele lugar. Queridos, não tem outro lugar, é pó e cinza. Pó e cinza. Não se vende. E quem bota um anzol no nariz dele é Deus, o Deus Pai. Você pode dar aleluia, glória a Deus? Não é você que põe anzol no Leviatã, é Deus. Aí ele fala assim, seus amigos aí, tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita, a minha ira se acendeu contra ti, Elifaz. Você foi lá acusar o meu servo? Eu estou tratando ele, mas quem é você para entrar no meu tratamento na vida dele? E contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Está defendendo Jó. E Jó vai lá orar por eles, porque se você não orar por eles, eu vou fulminar os dois, os três. Ora por eles, Jó. Pratica a justiça. Aí Jó vai orar, e enquanto Jó orava, Deus, pelos seus amigos, Deus restaurou a sua sorte. Está entendendo que é ato de justiça de Deus, querido? Ela é muito diferente da nossa justiça. E Jó estava ali na eminência dos tempos da lei, e Jó não está agindo na lei, está tendo que orar por aquele que se levantou contra ele. Está entendendo comigo? Está orando pelo inimigo. Você pode dar um glória a Deus? Isso é ato de justiça de santo. Em Romanos capítulo 1, o homem fica razoando, ele fica achando coisas. Em Romanos 1, o homem na sua sabedoria se torna louco. A ira de Deus, capítulo 1, versículo 18, se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Não tem pacto com a verdade. A ira de Deus se manifesta contra os homens que não guardam a verdade de Deus.
não têm amor pela verdade. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porquanto os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criados. Tais homens são por isso indesculpáveis. Homem que se estriba no seu próprio conhecimento é indesculpável. Que não reconhece Deus no negócio é indesculpável. Não tem perdão, não tem desculpa. Ah, mas nunca ouviu falar de Deus. Mas é indesculpável, porque a glória de Deus se manifesta na natureza que nós vivemos. É indesculpável. Porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Repita comigo, nulos em seus próprios raciocínios. Que duro é o nosso raciocínio, hein? Jó arrazoando com Deus, as pessoas arrazoam, criticam, um monte de crente mimadinho da estrela, que não reconhece nem de onde Deus tirou. Nulos em seu próprio raciocínio, obscurecendo-lhes o coração insensato, ficam cegos, pela sua soberba, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem. Vai começar a idolatrar o homem corruptível, o sexo, a idolatria, a prostituição, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por esse motivo, Deus os entregou tais homens à imundícia pelas suas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente, amém. Por isso, causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza, mulher com mulher, homem com homem. Deus não está nesse negócio. Eu preciso dizer isso porque isso é verdade. A gente fica relativizando a verdade. Um dia um cara no trabalho lá falou assim, não, porque meu parente está evoluído lá, e ele é não sei o que lá, ele escolheu se inflamar contra o homem. E começou a falar, não é isso, pastor. Aí me provocou. Aí eu falei, não é isso, vamos ler Romanos 1 aqui. Aí a minha chefe, nossa, isso está na Bíblia? Está na Bíblia, está na palavra de Deus, porque querem calar a nossa voz profética. Deus quer libertar esse homem, mas ele tem que entender que ele tem que ser liberto. Deus teve que me libertar dos meus pecados, vai ter que libertar você do seu, senão ninguém verá Deus. Você está comigo aqui, está entendendo, querido? Isso é individual, meu e seu com Deus. Ninguém está vendo a minha roupa aqui. Mas tem o Zacarias lá, Zacarias capítulo 3, capítulo 3, tem o sumo sacerdote Josué, sumo sacerdote de Deus. Só que ele estava com a veste suja, e o diabo estava à direita dele resistindo ele. Quantas pessoas estão com a veste suja e o diabo resistindo? Não tem jeito. Se você não se arrepender como Josué se arrependeu, aí vem um anjo, troca a veste dele, coloca uma mitra, santidade ao Senhor na cabeça. Se não tiver assim, aqui todo mundo tem cara de santo, mas chega lá fora que nós vamos conhecer quem é quem. Queridão, é você com Deus. Eu te prego a palavra, o Espírito Santo ele ilumina ela, mas é outro que vai crescer, que é Deus. Deus vai fazer você crescer. Só que Deus não tem compacto com o pecado, filhos. Você tem que entender que o seu Deus é santo. Ele quer mudar a mim e você. Pode dar um aleluia, glória a Deus. Eu persigo um caminho. Quer me imitar? Me imita nisso. Eu quero ser semelhante ao meu Senhor. Ele me predestinou para ser conforme, a mesma forma, da imagem dele, de Jesus. É isso que eu e você temos que ser. 1 João capítulo 4, 18. Assim como ele é, também nós somos neste mundo. Não é lá no céu, é aqui e agora. É com você e comigo. Para com esse negócio de ficar relativizando santidade. Não relativize santidade, querido. Deus tem controle quando você está no computador, ou quando você, mulher, está ouvindo lisonjas no trabalho e está gostando. Deus está ali. Nós precisamos ter a consciência de santidade. Precisamos ter essa consciência. Se nós vamos parar onde? Se o cara chega para você assim, a mesma coisa que ele chegar com o irmão do mundo.
Ele está lá. Quantas vezes os meninos falam assim, eu vi que você não olhava. Eu estava indo tomar um café. E eles, olha aquela ali, olha aquela lá. E eu não olho. Mas eles falam assim, estou vendo, mas como que é esse negócio aí? Eu falei, esse negócio chama santidade e libertação de Jesus. Só Jesus pode fazer isso. Só Jesus, eu não posso, Jesus pode. Fala palavrão, outro que é crente no meu trabalho, fala palavrão. Fala palavrão, não posso nem falar porque gente me escuta. Fala palavrão, me pede perdão. Porque eu não falo palavrão. Está entendendo, queridos? A sua conduta tem que ser o que você é. Você está demonstrando testemunha de Jesus ou testemunha do diabo? De quem que você está sendo testemunha? Você sai aqui nas rodas e está ali sentando na roda do escarnecedor, do que fala mal? Porque parece que pecado da igreja é só adultério e prostituição. Vou falar de outros. Maledicência. Os maledicentes não herdarão o reino. Está comigo aí? Está comigo? Está entendendo? Parece que pecado é só umas coisinhas aí. Pecado é pecado. Glutonaria é pecado. O crente pode fazer montanhas e remover montanhas. Glutonaria é pecado. Glutão é pecado. Tem que pedir perdão do mesmo jeito que os outros pecados. Tudo é pecado, querido, que a gente tem que, pode ver na prática do pecado. Posso ouvir um amém aqui? Amém. No capítulo 1 ainda, voltando um pouquinho para trás, vamos pegar o 28 aqui, vamos piorar um pouco. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, que é idolatria ao dinheiro, maldades, possuídos de inveja, crente invejoso não dá, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Tem gente que não tem misericórdia. E os misericordiosos alcançarão misericórdia. Posso ouvir um amém aqui? Em vez de você sair julgando que nem os amigos de Jó. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que dessa maneira procedem. Ser conivente é a mesma coisa. Tinha um pastor que falava mal do outro pastor, e eu falei por vezes, você não pode falar mal de autoridade. Falei para ele, não fale mal de autoridade, porque senão se fala do ungido do Senhor. E continuei convivendo, porque ele era meu amigão, meu chapa, meu brother. Continuei convivendo com ele, mas daqui a pouco ele falou mal de novo. E aí eu escutei, falei, não, para por aqui e tal, mas eu escutei um pouco. Aí Deus falou o nome do pastor para mim, falou assim, ai daquele que fala mal, mas eu falei, não estou falando mal, você está ouvindo, você é conivente. Não adianta você querer ensinar. Você a partir de hoje não ouça mais, perdi o amigo, mas ganhei o céu. Aleluia. Não estou nem aí. Aleluia. Eu não estou nem aí, não é meu amigo. Quer ficar falando mal das pessoas aqui do meu ouvido não é pinico. Para com isso. Parece que tudo pode, nós podemos ouvir, podemos falar, querido, não herdarão o reino de Deus. Eu estou falando aqui claro para você, estou falando rasgado, está claro para você? Segunda Tessalonicenses, vou pular um monte de coisa aqui. Segunda Tessalonicenses, capítulo de número 2. Isso aqui é muito tremendo. Irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, Jesus voltando, a vinda aqui é a volta de Jesus. Nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, andando atrás de um vento de doutrina e outro. Não vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o último dia, que é o dia do Senhor, onde Ele vai sentar em trono para julgar. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, que é deserção de muito crente deixar Deus, apostatar da fé, e seja revelado o homem da iniquidade, o anticristo, Satanás, o último império, a besta, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Essa figura, queridos, ele está trabalhando já.
O espírito do anticristo já opera na terra desde a época de João, que ele fala isso em 1 João capítulo 4. Como ele opera? Não fala nada, você não pode falar o que você pensa mais. Cuidado, vai magoar a pessoa, vai chatear o outro. Cuidado, hein? Esse evangelho da licenciosidade já entrou aqui. Digo aqui, eu digo na igreja de forma geral. Está todo mundo aceitando qualquer coisa. Virou uma bagunça. No versículo 8: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, aleluia, glória a Deus, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Quando ele vier, ele já vai destruir o desgraçado do diabo. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça. Ele vai enganar os que perecem, por quê? Não acolheram o amor da verdade. Se tem uma coisa que tem que amar na sua vida, querido, a partir de hoje, a verdade de Deus é escudo e broquel, Salmo 91. Você tem que amar na sua vida, e a verdade de Deus não negociá-la, não negocie verdade. Você ame as pessoas, entra dentro do quarto aqui, faz cura, libertação, mas pecado é pecado. Ama a verdade. Por isso, para serem salvos, e por esse motivo, pois que Deus lhe manda a operação. Quem manda? Deus manda a operação do erro, para darem crédito a. Deus está entregando as pessoas. Está vendo a justiça de Deus? A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Quem é julgado? Quem não deu crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Em 2 Pedro, um pouquinho para frente: extermina da sua vida tudo que você deu licença até hoje, filho, porque nós não sabemos como tudo vai desenrolar. Então, enquanto há tempo, ajusta o seu cinturão da verdade. Amém? O que sustenta toda a armadura é o cinturão, e ele é da verdade. Posso ouvir um amém, um glória a Deus aqui? 2 Pedro capítulo 3, versículo 7 em diante diz: ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia são como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Posso ouvir um amém? Se Deus está sendo longânimo, mas por que Deus não acabou com toda essa bagunça antes? Porque tem um tempo. Até os demônios sabem que tem um tempo. Vieste atormentar-nos antes do tempo? Os demônios sabem que o tempo deles está finalizando. Mas será que nós, a igreja do Senhor, sabemos que o nosso tempo está findando? Como vai ser o juízo de Deus? Romanos capítulo de número 2. Romanos 2. Você guardou o versículo? Nem me lembrou, hein, Bruno? Romanos capítulo 2. Tem os critérios do julgamento de Deus. Versículo 2 do capítulo 2. Bem sabemos, vamos pegar o 1, porque o 1 é muito importante. Portanto, és indesculpável o homem quando julgas. Quem julga não tem desculpa. Quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias obras que condenas. Eu vi um homem, que eu andei com ele, e esse homem era íntegro, reto, diante de uma situação, dentro da igreja, a situação financeira, e ele falava mal do outro pastor, ele julgava o outro pastor, que segundo ele, tinha problemas de versação financeira, não governava bem, e usava o dinheiro de forma imprópria. E então veio uma prova nessa igreja com esse pastor, o qual teve que recorrer a empréstimos. Tudo que ele pregou contra o outro, na hora que ele foi provado, ele não conseguiu manter firme. Sabe por quê? Com a medida que eu e você julgamos, somos julgados também. Por isso que a Bíblia diz: não julga quem quer que seja. Não faça isso, não faça essa loucura. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade. Então como que Deus vai julgar? Amor à verdade e verdade. Versículo 6, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, segundo as suas obras. E número 11,
Porque para com Deus não há acepção de pessoas. 3 bases: verdade, obras e sem acepção. Deus vai julgar todo mundo no mesmo patamar, da mesma maneira. Então, querido, quer uma sabedoria? Por favor, não julgue ninguém. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Cada um vai dar conta de si mesmo. Posso ouvir um amém aqui? Para repreensão, para galardão. Mas em nome de Jesus, chegar lá com as vestes limpas, lavadas no sangue de Jesus. Posso ouvir um outro amém aqui? Vou encerrar aqui, estou indo para o final agora. Isaías capítulo 6. Isaías 6. Hoje nós estamos entendendo um pouquinho mais como Deus atua na sua justiça. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Em que ano que ele viu? Em que ano que ele viu? O que aconteceu? Morte do rei Uzias. Quem era Uzias? Abra comigo em segura aqui no Isaías 6, e abre comigo em 2 Crônicas, no capítulo de número 26. Vamos ver a vida de Uzias. Quem era esse Uzias? O que fez Uzias? Por que é relevante no ano que morre o rei Uzias? Isaías vai ter uma experiência tremenda com Deus. Em 2 Reis, no capítulo de número 26, a partir do no versículo 3, Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. 52 anos ele reinou. No versículo 10, também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas. Olha a obra de Uzias. Porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens, destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão. Vou no 15, vou pular um monte de coisa aqui. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas, para tirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama, era famoso, até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que, diga até que, se tornou forte. Versículo 16, mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Era tão poderoso, tão maravilhoso, que se exaltou, e entrou no templo do Senhor para oferecer incenso. O sacerdote falou: você não pode fazer isso. E ele ficou indignado. Na mesma hora a lepra pega na testa dele. Lepra é pecado crônico. A mente dele já foi para o espaço, e ele morreu dessa lepra. Então no ano que morre a soberba, no ano que morre a altivez, no ano que morre o orgulho, eu vi o Senhor. Quando a soberba e o orgulho morrem na nossa vida, Deus abre os nossos olhos espirituais. Posso ouvir um amém aqui? Porque tem muita gente que não sabe, não discerne como Jó. Eu olho para a direita, ele não está. Olho para a esquerda, ele não está. Olho para cima, não consigo encontrar. Cadê o tribunal de Deus? Por que não consegue ver? Não consegue ver por causa da forma como você caminha. O orgulho. Capítulo 6 de Isaías: serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo o quê? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O que Isaías está acessando, queridos? A santidade de Deus. Você, quando morre para o seu orgulho, para as suas razões, para as suas críticas, você acessa um lugar. O Senhor está abrindo uma porta para nós acessarmos lugares hoje. Só que depende da nossa humildade, da nossa humilhação. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, eu estou perdido, convicção de pecado. Porque sou homem de lábios impuros, e todo mundo que está aqui habita no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins, quando eu reconheço quem eu sou,
voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Você pode dar aleluia, glória a Deus? Quando você contempla a santidade de Deus, nós somos transformados à imagem e semelhança, com o rosto desvendado, sem véu, sem carnalidade. Eu arranco o véu, eu contemplo glória. Se eu vou com carnalidade diante do altar da glória de Deus, eu não vejo nada, eu não vejo direito. E permanece um véu no meu coração, como diz em 2 Coríntios capítulo 3. Por isso que ele diz: nós com o rosto desvendado, sem carnalidade, reconhecendo as nossas falhas, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados à sua imagem, de glória em glória. Você pode dar aleluia, glória a Deus? O Senhor, Ele quer revelar santidade a nós, filhos. Ele quer revelar santidade a você. Você é semelhante àquele a quem você adora. Ele diz no Salmo 115 ou Salmo 116, eu sempre confundo os dois, mas diz assim: não oreis para aquele que tem olhos e não vê, tem boca e não fala, tem ouvido e não ouve, tem corpo e não se mexe. Tornem-se semelhantes a eles, cego, surdo e mudo, os que o adoram. Qualquer ídolo que você adora, qualquer coisa que você adora que não é Deus, você se torna semelhante a isso. Tem gente que adora o sexo, tem gente que adora a mentira, tem gente que adora maledicência, tem gente que adora outros deuses. Muitas vezes eu passava na rua até entender que santidade é dar louvores a Deus. Em vez de eu pecar, eu falava assim: Senhor, eu não vou pecar, eu não vou olhar essa imagem impura, porque isso é santidade ao Senhor. Eu estou dando louvores a Deus quando eu recuso dar louvores ao diabo. Você está me entendendo? É por amor, não é por obrigação. A obrigação você vai voltar a fazer, mas quando você faz por amor, como que eu vou trair aquele que eu amo tanto? Como que eu vou trair ele? E então, voltando em Isaías, depois disso ouvi a voz que dizia: quem enviarei? Só depois de ser tocado pela santidade. Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. E agora você vai com boca de profeta para corrigir esse povo, e você vai dizer: então disse ele, vai e diz a este povo: ouvi, ouvi e não entendais. É o imperativo. Ele está dizendo para o povo: vocês não vão entender. Vede, vede, mas não percebais. Tornem sensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, entender com o coração, e se converta e seja salvo. Quando a pessoa não quer, queridos, Deus respeita o livre-arbítrio, Ele não vai invadir. Posso ouvir um amém aqui? E Ele vai entregar essa pessoa a disposições ruins. Mas nós temos que fazer, vou encerrar aqui no livro de Ruth. Eu quero que vocês prestem atenção nessa mulher, no capítulo 1 do livro de Ruth. Hoje é um dia de resgate de Deus. Você pode dar aleluia e glória a Deus? Deus está resgatando princípios no seu coração e no meu. Ele está resgatando princípios de santidade. Ele não mudou. Ele está resgatando que Ele fez tudo isso por você. Ele quer que você adentre dentro dessa santidade. Ele quer que as pessoas olhem para você, elas vejam o testemunho de Cristo. Ele quer que elas vejam as vestes brancas de atos de justiça dos santos na sua vida. Glória a Deus. Você quer ser essa pessoa? Quem quer que ser essa pessoa? Aleluia, glória a Deus pela sua vida. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Houve um problema, houve uma situação difícil, houve algo intransponível. E um homem de Belém de Judá, Belém, Beit-Lehem, da casa do pão. Beit, casa, Lehem, do pão. Esse homem estava na casa que provisiona comida. Só que está tendo fome na casa que provisiona comida, e ninguém está entendendo porque quem é a casa que provisiona comida hoje, queridos? A igreja. Ninguém está entendendo porque tem fome, ninguém está entendendo o que está acontecendo. Então o homem, Elimeleque, que o nome dele profetiza, meu Deus é rei, ele esquece que Deus é rei dele, e por causa da situação difícil, ele abandona o barco, deixa a casa do pão, e vai buscar alimento em Moabe. Chega lá, é tão ruim esse homem a atitude que ele toma, fora da palavra de Deus, fora do trigo que o Gustavo viu, da justiça de Deus, da verdade. A verdade tem que começar a pesar a balança para baixo e ela subir. Você pode dar aleluia, glória a Deus? Deus está falando conosco, deu a visão no começo para testificar de que nós precisamos da verdade. E Ele deixou a verdade e foi atrás das circunstâncias da vida
E chegou lá, ele morre. Os filhos dele casam com duas mulheres, a Ruth e a Orfa. Quando eles casam com elas, eles morrem também. Que desgraça. Olha que situação que um homem que não é sacerdote, que não busca Deus, que não ama a verdade, ele proporciona para a família dele. Olha que um homem que não busca a Deus, não ouve a verdade de Deus, o que ele pode fazer com uma casa. Ele destrói uma casa. Mas aí, acabou tudo, a Noemi já está lá desgostosa da vida. Noemi significa minha delícia. A delícia do Elimeleque. Está lá amargurada. Está lá triste. Isso acontece quando você abandona as coisas de Deus, a casa de Deus, o trigo de Deus, a verdade de Deus. Você vai viver amargurado, como essa mulher. Disse no versículo 15, disse Noemi, eis que a tua cunhada, a Orfa, voltou ao seu povo e aos seus deuses. Note, povo e Deus. Ela voltou a servir os ídolos. Também tu volta após a tua cunhada, vai com ela. Agora tem algo, queridos, que eu amo na vida dessa mulher. Disse, porém, Ruth, não me inste para que te deixe, e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei. Pousarei eu, o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Ela decidiu seguir a Deus. Ela decidiu seguir a verdade. Então se ouve que a casa do pão continua dando pão. E elas vão para lá. E essa Ruth, sem querer, porque quem está disposto a seguir a Deus, queridos, vão acontecer muito sem querer na sua vida. Sem querer ela vai parar na vinha, no lugar de um cara chamado Boaz. Boaz que significa força. Boaz significa rapidez. E rápido Deus vai decidir o destino dessa mulher. Com força Deus vai decidir o destino dela. É demais essa mulher. E ela chega ali, Boaz, para quem não sabe, era um dos nomes das duas colunas do templo. E Boaz é o resgatador. Jesus é o teu resgatador. Boaz é um tipo de Jesus. E a sua sogra fala, Deus foi bom conosco, porque esse homem, ele é um resgatador. Ele vai resgatar tudo na sua vida. Ele vai resgatar tudo quando você decide amar a verdade. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus. Quando você decide amar o Deus verdadeiro, e quando você toma posições nessa direção, posições radicais. Ela deixou casa, deixou cultura, deixou deuses, para seguir o Deus vivo, aleluia. Aí a sua sogra diz, vai lá, deita no pé dele, mas não te dá a conhecer, seja santa. E ele testemunha dela e fala assim, você é mulher direita. A cidade inteira está vendo os atos de justiça das suas vestes, Ruth. Eu sou sim um resgatador, mas tem outro que é resgatador antes de mim. Eu vou conversar com ele. Boaz é rapidez, ele vai rápido. No dia seguinte ele está na frente do povo, lá no lugar que sentava Jó, na frente, na cidade, onde as coisas são decididas. E ele chega lá e fala assim, olha, você vai levar a terra do Elimeleque. Terra eu estou gostando, vamos levar a terra. Porque o povo gosta da provisão, o povo gosta da prosperidade, não é? Leva a terra, não, mas você vai ter que levar a Ruth também. Vai ter que levar o B.O., entre aspas. Você vai levar a Ruth. Fala, não, a Ruth não posso levar, já sou casado. Vai arrumar uma encrenca lá na minha casa. Uma já está difícil, quem dirá duas. Não vai dar para pegar essa Ruth aí não. Ele fala, então eu que vou, resgata você. E tirou o sapato, que era a regra lá. Tirou o sapato, deu o sapato. E ele falou, tá bom, tá aqui os anciãos, tá feito. Eu vou casar com essa Ruth aí. Eu vou levar ela. E Ruth, by the way, você escolheu direito, porque você não foi atrás dos mocinhos, dos bonitões. Você vai atrás de mim. Você vai atrás do velhinho aqui, mas você escolheu bem. A escolha da Ruth foi boa. Meninas, escolham bem. Escolham um homem de Deus. Escolham um sacerdote. Escolham um homem que teme a Deus. Porque se ele teme a Deus, ele vai ser uma bênção na sua vida. Aleluia, filhas. Essa fica de parênteses. E aí, essa mulher é resgatada por ele. Ele resgata a sogra, resgata o nome do falecido. Mas não é só isso. Ela, Ruth, uma moabita, uma gentia, não de Israel, vai entrar numa linhagem especial. Ela, Ruth, vai ter um filho com Boaz. E o nome desse filho é servo, Obed. Obed, pai de Jessé. Jessé,
pai de Davi. Boaz é o bisavô de Davi. E essa mulher, Ruth, uma moabita, casou com Boaz, que era filho, sabe de quem? De Raabe, a prostituta. Há um resgate para a vida de cada um aqui, filhos. Não importa o que você fez antes, importa o que você quer fazer agora. Importa o pacto que você quer fazer com Deus. Uma prostituta e uma moabita entraram na linhagem, sabe de quem? De Jesus, o filho de Davi, o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Você pode dar uma glória a Deus aqui? Você pode aplaudir a Ele? Glorifica o nome do Senhor Jesus. Hoje é um dia de mudança de história. Hoje é um dia de Deus ativar a santidade nesse lugar. Hoje é um dia de homens, meninos e meninas, moços e moças, de compromisso com Deus. Eu vou dizer para você, você que se comprometer dessa maneira, vai ver os céus abertos, vai ver coisas sobrenaturais maravilhosas. Nós temos tocado, temos sentido e temos visto. E Deus quer que você veja, Deus quer ativar você, jovem. Ele quer ativar o seu profético, Ele quer ministrar você no evangelho de poder. Mas poder tem preço. Um dos homens mais usados por Deus, chamado Davi Miranda, esse homem prezava pela santidade. Olha como Deus fez com ele. As muletas saltavam, os paralíticos andavam. Deus quer fazer na sua vida. Ao mesmo tempo, um dos maiores avivamentos que aconteceu em Pensacola, nos Estados Unidos. O homem que as pessoas passavam do outro lado da rua e levantavam tal avivamento, daqui a pouco cai com a secretária. Sabe por quê? Porque ele não trabalhou santidade. Querido, Deus está trabalhando você para dar testemunho de Cristo e não escândalo para Jesus. Posso ouvir um amém aqui? Amém. Testemunho de Cristo e não escândalo do reino. Sai dessas rodas de blá blá blá, de conversinha, da roda de escarnecedor. Sai disso, filho. Toma postura e posição hoje. Sai do evangelho que fica acusando o outro. Esse evangelho não é o evangelho do céu. Esse evangelho foi dado por um tempo para que se cale toda a boca e todos sejam culpáveis e condenáveis diante de Deus. E Deus falou que rejeitou o povo dele, porque o povo dele não o adorou. Será que ele não vai rejeitar a gente também? É o que fala em Romanos 11. Mas ele fala que ele rejeitou eles por um tempo, para que ele possa usar com todos de misericórdia. Queridos, nós que estamos de pé, pela misericórdia que se renovou nessa manhã, não há mérito, não há bom, não há um sequer, não há um que faça o bem, não há um sequer. Agora, em Jesus tudo é possível. Se Ele não falaria para você ser de santo porque eu sou santo. Sabe o nível da santidade que Ele pede de você? Sabe qual as vestes de justiça? Só podem ser construídas pela fé no que Ele realizou na cruz. Na cruz você morre e depois da cruz você ressuscita uma nova criatura para andar numa dimensão de santidade plena. Você pode, aleluia, glória a Deus? Então louve o Senhor, dê mais um aplauso a Ele nessa noite em nome de Jesus. Glória a Deus.